Banco Central muda regras para saque de dinheiro em espécie no país e você vai ver também. Versão 2.0 é mais agilidade nos processos da Justiça do Trabalho. Férias coletivas, quais são as regras para empregados e patrões? Férias da criançada, é hora de providenciar autorização para quem vai viajar sozinho. E na reportagem especial sobre adoção, cresce o número de casais homoafetivos à espera da chance de oferecer um lar a crianças e adolescentes. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. O Banco Central baixou novas regras para o saque de dinheiro em espécie no país. Vamos conversar ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Bom dia, Gabriel. Oi, Guilherme, boa tarde para você, boa tarde a todos. Com as mudanças, agora os clientes têm que comunicar às instituições financeiras com 3 dias de antecedência que querem fazer esses saques. As novas regras são válidas para valores a partir de R$50 mil. Antes, elas eram de R$100 mil. As instituições financeiras também deverão comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sobre esses saques. O objetivo com todas essas alterações é aumentar o controle sobre as movimentações financeiras, evitando, por exemplo, o risco de crimes. As novas regras começam a valer daqui a 180 dias. Guilherme, é com você. Obrigado, Gabriel. E como já passou do meio-dia, boa tarde para você. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o trâmite a 2 habeas corpus apresentados por advogados do deputado federal Paulo Maluf. A ministra entendeu que a jurisprudência do tribunal determina que não cabem habeas corpus que questionam ato do plenário ou das turmas do Supremo. Os recursos foram apresentados com o objetivo de que fosse declarada a extinção da punibilidade do deputado por suposta prescrição do crime de lavagem de dinheiro. Paulo Maluf está na penitenciária da Papuda para cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, a qual foi condenado em maio. Depois de ser submetido a exames, na última sexta-feira, laudo do IML concluiu que o parlamentar não necessita de cuidados contínuos que não possam ser prestados na penitenciária da capital, devendo apenas ter acompanhamento ambulatorial especializado. Quem viaja para algum país da América Latina precisa apresentar apenas a carteira de identidade na hora do embarque. Mas uma passageira brasileira com destino à Argentina foi impedida de voar porque o documento dela foi considerado fora do prazo de validade. Por decisão da Justiça, ela vai ser indenizada. Em regra geral, o passaporte é o principal documento exigido para viagens fora do Brasil. Mas há exceções. Em alguns países da América Latina, basta o documento de identidade. O documento natural do viajante é o passaporte. Mas foi firmado esse acordo do Mercosul para facilitar a circulação das pessoas oriundas desses países e para ampliar o rol de documentos que são necessários para que o viajante consiga entrar no país. Regra que não foi respeitada por uma companhia aérea que impediu uma passageira de viajar para a Argentina. A empresa alegou que o documento de identidade estava com prazo de validade vencido. Mas, pela legislação brasileira, documentos como RG e CPF não têm prazo de validade. Por isso, a mulher recorreu à justiça e a companhia aérea foi condenada a pagar indenização por danos materiais. O documento de identidade, identificação civil, de fato ele não possui validade. E aí, em razão disso, não tenho nenhuma obrigatoriedade de apresentar alguma atualização de foto, de dados ou algo dessa natureza. E aí, com isso, certamente é abusivo, especialmente quando você tem, na hipótese, a possibilidade de se identificar por outros meios ou outros documentos que não sejam identidade que possam, de fato, confirmar que você é você. Para evitar transtornos, a recomendação jurídica é sempre manter os documentos com fotos atualizadas e em bom estado de conservação. Ele serve para que você se apresente formalmente, especialmente para o Estado, para os órgãos. A partir do momento que eu tenho um documento em péssimo estado de conservação ou com dados desatualizados, desde a minha foto ainda muito pequeno, ou dados com ausência de CPF, Estado Civil, algo dessa natureza, eu corro o risco de não conseguir dar a quem eu estou me identificando
todos os dados que ele depende e ocasionar circunstâncias como estas. Já dá para contar nos dedos quantos dias faltam para a virada do ano. Para muita gente, a tão esperada temporada de férias, inclusive as coletivas, começa agora em janeiro. Vamos ver então quais são as regras nesse caso para o empregado e para o patrão. Há 22 anos, o francês Daniel Briand abriu uma confeitaria em Brasília. Desde então, ele costuma dar férias coletivas de 15 dias para os funcionários 2 vezes por ano. A prática é comum na França e, de acordo com ele, aumenta o rendimento dos trabalhadores. O que acontece? As pessoas ficam contentes de trabalhar, eles vão te receber sorridentes, felizes de trabalhar. Então, você está bem aqui, então vou voltar com meu amigo. Então, é um bem-estar que passa e funciona cada vez melhor por causa disso. No fim do ano, muitas empresas fazem como o Daniel e concedem férias coletivas. É importante destacar que o funcionário não tem direito de rejeitar as férias coletivas, já que o período de descanso é escolha do empregador. As férias coletivas só valem quando são para toda a empresa ou para todo um departamento. Não é permitido conceder o período aleatoriamente a alguns trabalhadores. E o período mínimo deve ser de 10 dias. Isso é possível dividir as férias em 2 períodos. Se as férias coletivas forem de 10 ou 15 dias, ele vai receber os 10 ou 15 dias com o acréscimo do texto constitucional sem problema algum. Nem sempre o empregador precisa de todos os empregados trabalhando na produção da empresa ou em alguns setores da produção da empresa em determinados períodos. E há vantagens para os empregados porque também podem se programar já com a data pré-estabelecida para isso acontecer. A concessão das férias coletivas, ela precisa ser avisada ao sindicato da categoria com uma antecedência mínima de 15 dias. Para Daniel Briand, as férias coletivas beneficiam tanto os empregadores quanto os empregados. Muitas vantagens. Primeiro, quando os funcionários, quando eles sabem que eles vão ter férias daqui a 8 meses, 9 meses, tal dia, se eles querem viajar, pode comprar passagem, pode se organizar. Esse lado é muito bom. Do meu lado, é um custo maior no momento, mas eu não preciso de contactar mais pessoas. E a equipe é muito regular. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O processo judicial eletrônico ganha a versão 2.0 para dar mais agilidade à Justiça do Trabalho. Voltamos em instantes. Até já. O Brasil fechou 12.292 vagas de trabalho com carteira assinada em novembro deste ano. Vamos falar ao vivo com a repórter Ana Paula Ergang. Bom dia, Ana, ou boa tarde, Ana. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Esse número é do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foi divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. O número é a diferença entre as contratações e as demissões no período. Em novembro, foi a primeira vez em 7 meses que o número de demissões superou o número de contratações. Vai lembrar que esse mês, o mês de novembro, marcou a entrada em vigor da nova legislação trabalhista, que permitiu, entre outras coisas, o contrato de trabalho intermitente e a jornada parcial. Guilherme. Obrigado, Ana. Tramitação de processos totalmente eletrônica. Essa é a meta da Justiça e já tem tribunal que conseguiu. As ações trabalhistas agora são 2.0 e todo mundo ganha em agilidade. Confira. Após um ano de trabalho, o processo judicial eletrônico está completamente implantado no TST. Durante a cerimônia que oficializou a conclusão do processo, o presidente da Corte, ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou que esse é um momento histórico. A Justiça do Trabalho é a única do Poder Judiciário completamente digital. Nós fomos vanguardistas ao começar o PJE no Poder Judiciário, conseguimos implementar em toda a Justiça do Trabalho, depois de 6 anos, e exatamente quando se completa 6 anos do início desse trabalho vanguardista, nós conseguimos implementar no último órgão jurisdicional deste Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, é uma contribuição enorme que nós prestamos a toda a sociedade e ao Poder Judiciário. No
No TST, o gabinete da presidência foi o primeiro a receber o PJE. Depois, o sistema chegou à seção 2 de dissídios individuais. O órgão especial, a seção de dissídios coletivos, a vice-presidência e a corregedoria receberam o sistema logo em seguida. Depois, as 8 turmas do tribunal também passaram a contar com a ferramenta. A 6ª e a 8ª turmas foram as primeiras a julgarem processos pelo PJE. E a última fase de implantação da ferramenta foi concluída com a chegada do PJE à seção 1 de dissídios individuais e ao Núcleo Permanente de Conciliação, o NUPEC. Eu acho que vai trazer mais vantagem para a Justiça do Trabalho e vai trazer mais vantagem para a sociedade. Para o jurisdicionado, porque ele vai acabar tendo, na prática, uma solução mais rápida, porque a tramitação será mais rápida através do PJE como um todo, desde a origem na vara, até finalizar aqui no TST. Para que o processo de instalação do PJE fosse concluído, 2 ferramentas ligadas ao sistema também foram desenvolvidas e já estão em uso no tribunal. É o plenário eletrônico, que permite a análise e julgamento de todos os processos recebidos em uma única plataforma. E o gabinete eletrônico, que apresenta uma arquitetura moderna e rápida para agilizar os processos que dependem de decisão monocrática, ou seja, de um único magistrado. Arquitetura orientada a microserviços e são muito mais amigáveis, o uso é mais fácil, né, e bem mais ágil. O PJE já está passando por atualizações. A versão 2.0 vem com visual mais prático e intuitivo. Já são mais de 13 milhões de processos recebidos por meio do PJE em toda a Justiça do Trabalho. Além da economia com papel, a implantação da ferramenta única promete dar mais agilidade no julgamento dos processos. Hoje eu posso dizer para você que são 3 as principais vantagens, que é não apenas termos julgamentos mais rápidos, mas também julgamentos mais justos, porque com o processo eletrônico nós temos condições de buscar a verdade real com muito mais elementos do que no processo físico e também mais eficaz, ou seja, quem ganha leva, já que as ferramentas eletrônicas nos permitem buscar o patrimônio do devedor e entregar ao credor. Para falar sobre os benefícios do PJE 2.0 para a população brasileira, eu recebo o juiz Fabiano Coelho de Souza, do TST. Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde, Guilherme. Obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço. Então, de uma ponta da justiça, nós sabemos que para juízes e operadores do direito, esse processo eletrônico é uma grande vantagem. Sim. E para outra ponta, a do cidadão, qual é a vantagem de fato? É espetacular a gente pensar a questão do acesso à justiça, né? Porque, claro que isso passa por um processo mais amplo de educação no país, de inclusão digital, né? Mas hoje as partes, em especial os trabalhadores, os reclamantes, eles têm acesso em tempo integral, em qualquer momento, pelo número do processo, eles mesmos conseguirem acessar o processo, saber o andamento, claro que aí vão atrás do advogado para perguntar aqui que é aquele termo técnico, mas a gente tem percebido que o processo judicial eletrônico, em termos de acesso à justiça, ele tem trazido muito ganho, né? Na Justiça do Trabalho em especial, nós não temos varas em todos os municípios do país, né? Então, eu mesmo sou juiz numa jurisdição que tem cidade que está a 200 quilômetros da sede da vara do trabalho, né? Isso não impede que o cidadão possa peticionar, possa ter o seu processo andando normalmente mesmo à distância. Nós estamos falando em agilidade, dá para comparar o antes e depois do processo eletrônico? Em termos de tempo para o cidadão, quanto é que ele ganhou na média? Existe é difícil fazer essa conta, Guilherme, porque desde que nós começamos a implantação do processo judicial eletrônico, nós tivemos uma série de fatores que acabam influenciando na rapidez do processo. Houve um aumento incrível de demanda na Justiça do Trabalho, houve um problema de redução orçamentária no ano passado, que isso acaba impactando, alguns tribunais reduziram o horário de funcionamento e isso impacta nas audiências, mas o que se percebe é que, no geral, o processo tem condição de andar mais rápido e é isso que a gente mira para o futuro. Hoje, se você me perguntar, depois do processo judicial eletrônico, os processos efetivamente andaram mais rápido, eu acredito que ainda não, mas é uma perspectiva
muito firme para o futuro, agora que a ferramenta está muito boa e está funcionando direitinho. Então, o 2.0 é uma evolução. Sim. Em que medida? O que mudou exatamente? Olha, o 2.0, Guilherme, ele abre uma nova era no processo judicial eletrônico, porque é um sistema que foi concebido com o que melhor tem de tecnologia hoje, né? Então, a gente fixou algumas premissas, né? Que o sistema tem que ter performance, então ele é muito, muito mais rápido do que o sistema atual. A questão da usabilidade, nós nos inspiramos nos aplicativos de celular que ninguém lê manual para saber como é que mexe no aplicativo. E a ferramenta, ela foi concebida assim, que as pessoas, de forma intuitiva, elas consigam mexer. A personalização que permite que o usuário ele faça algumas adaptações na ferramenta ao seu gosto. Isso dá um conforto maior. E a questão da acessibilidade, né, que a gente está buscando uma acessibilidade integral para pessoas com deficiência. E no futuro, que essa estratégia nossa, ela é coligada com o Conselho Nacional de Justiça. Então, abre uma perspectiva que no futuro a gente pode ter um processo judicial único para a justiça inteira, através dessa estratégia da 2.0. Já há uma previsão para a implantação do 2.0 no país como um todo? Sim, hoje nós temos 4 pilotos rodando em TRTs parceiros, que são no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e Minas Gerais, e no dia 7 de fevereiro nós estaremos lançando a versão nacional, que todos os tribunais trabalhistas e o TST poderão migrar para essa nova versão. Isso nós estamos falando apenas da Justiça Trabalhista, falta atingir os outros ramos da Justiça também. Isso, o CNJ já tem uma experiência com a 2.0, que está sendo implantada em alguns TJs e TRFs. Não é exatamente igual, mas são ferramentas que foram concebidas com tecnologia compatível para que no futuro os sistemas possam ser unificados, que é uma tecnologia, vamos pensar que hoje é um grande sistema único, é um bloco único, e com a 2.0 nós temos vários microsistemas, e com isso no futuro a gente pode ter um sistema pequenininho, que vai ser o PJE único para a justiça inteira, e cada ramo do judiciário desenvolveria um microsistema de acordo com as peculiaridades da tramitação de cada processo. Doutor Fabiano Coelho de Souza, do TST, muito obrigado pela participação no nosso jornal. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A série de reportagens especiais sobre adoção vai mostrar que cresceu o número de casais homoafetivos à espera da chance de oferecer um lar a crianças e adolescentes. Voltamos em instantes. Até já. Na contramão da crise, o comércio eletrônico deve fechar este ano com faturamento de quase 50 bilhões de reais. Hoje é possível comprar quase tudo pela internet, inclusive alimentos. E um comitê de rotulagem desses produtos pretende regulamentar a lei para o comércio virtual de supermercados. Nem só de eletrônicos, roupas e calçados ou livros vivem os comércios na internet. Cada dia que passa, mais empresários investem nesse setor. Até mesmo compras de supermercado podem ser feitas online. Mas como comprar alimentos no e-commerce? Saber a data de validade do produto, informações nutricionais ou se ele tem ingredientes que causam alergias. Essa tem sido a preocupação do Comitê de Rotulagem de Alimentos, entidade ligada à Organização das Nações Unidas para a Agricultura, que estuda criar regras para os e-commerces de supermercados. No que diz respeito à saúde pública, você precisa, a exemplo de outras áreas, ser absolutamente transparente, ou seja, quem está comprando um produto, seja um atacadista, seja um importador, seja o consumidor, ele precisa saber o que é que está comprando. E uma das formas mais diretas que se tem de informar a quem está comprando o produto o que é que aquele produto tem, quais são os componentes daquele produto, quais são os aspectos ligados à parte nutricional, quem produziu, como é que aquele produto tem que ser conservado e assim por diante, é a rotulagem. A previsão é que em 18 meses um modelo de regulamentação seja apresentado aos países membros, uma sugestão para que leis locais sejam implementadas. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor já garante essas informações nas compras presenciais.
O artigo 6º, inciso 3º, determina que é obrigação da empresa prestar a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. O comércio que descumpre pode sofrer sanções. Se o consumidor se vê lesado, ele pode procurar o PROCON para que seja, nem que seja uma denúncia ou uma reclamação, para que seja apurado se houve mesmo, né, uma violação do direito do consumidor, com punições de multa administrativa. A maior parte das famílias marca as férias para janeiro. Quando os pais vão juntos, não há com o que se preocupar. Mas quando as crianças ou adolescentes vão sozinhos, é preciso obedecer a algumas regras. Acompanhe na reportagem. Depois de uma semana passeando por Brasília, a família Cavalcante vai voltar para Campo Grande. Após várias viagens, Dona Maria tem uma vontade. É o meu sonho de consumo, né? Viajar com os netos assim e tal. Mas, por enquanto, até agora, nós viajamos juntas, né? E quando a viagem não é em família? Por exemplo, agora, no período de férias, crianças e adolescentes podem viajar com parentes próximos ou em excursões sozinhas? O que diz a lei sobre isso? A criança ela pode viajar acompanhada de um dos genitores ou de algum parente até 3º grau. Se ela não estiver com genitores ou com algum parente, ela precisa de uma autorização para viajar. A autorização só é exigida quando a criança está acompanhada por amigos ou em excursões. Já adolescentes com idades entre 12 e 18 anos podem embarcar sozinhos ou acompanhados por amigos. A regra muda quando a viagem é para fora do Brasil. Mesmo estando com os pais ou sozinhas, crianças e adolescentes precisam estar com passaporte e autorização judicial. Esse é um dos cuidados para evitar sequestros internacionais. A supervisora da Vara da Infância e da Juventude do DF explica que o documento emitido pelo órgão deve ser solicitado com antecedência para evitar problemas. Na viagem internacional é quando as pessoas não se programam para viajar. Então elas esquecem de deixar a autorização pronta, o pai vai primeiro e depois o adolescente ou a criança tem que viajar e aí o pai está no exterior. Então assim, esse é um problema que a gente encontra aqui. Então, a gente solicita, né, que as pessoas façam com antecedência essa autorização porque ela é necessária. Por lei, casais homoafetivos podem constituir família e adotar crianças. Esse tipo de adoção cresce no país e ajuda a diminuir a fila de quem espera por um lar. Veja na reportagem especial sobre adoção. A cena é de família feliz. Os pais, 2 homens, realizaram um sonho amadurecido desde que começou o relacionamento deles há 12 anos. Alexandre e Júnior adotaram 2 irmãos biológicos, um de 12 e outro de 4 anos. É uma realização, cara. A gente vem conversando há muito tempo sobre isso e aí deu certo. O processo se iniciou com o pedido na inscrição do cadastro de adoção em 2010. Só em 2014 nós fomos habilitados. Nenhuma adoção começa assim, eu simplesmente não quis e entreguei para adoção. Não, é sempre um passado de abandono, um passado de negligência, de alguém que um dia prometeu que seria pai e não foi. Foi tão somente genitor. Segundo o supervisor de adoção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, atualmente há quase 42 mil famílias habilitadas no Brasil para 8 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Mas a conta não é tão simples. A maior parte das pessoas que querem adotar exige o perfil clássico: crianças de até 2 anos, sem irmãos e sem problemas de saúde. A adoção por casais homoafetivos já é referendada pelo sistema de justiça. Nós temos acompanhado um crescimento, né, significativo nessa modalidade de adoção, sobretudo porque, pelo menos em nível de Distrito Federal, os casais homoafetivos, quando se habilitam, apresentam um perfil desejado de criança bastante diferenciado. Eles apresentam predisposição para acolher crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde.
Em 2015, o Supremo Tribunal Federal analisou um pedido do Ministério Público do Paraná que questionava a adoção por um casal homoafetivo. O objetivo era limitar a adoção para crianças a partir de 12 anos. Só assim elas poderiam decidir sobre o pedido. A relatora, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido do Ministério Público e citou uma decisão de 2011, em que o plenário da Corte reconheceu o direito de casal homoafetivo de formar uma família por meio de união estável, inclusive o de adotar, independentemente da idade da criança. O sistema de justiça não estabelece critérios ou parâmetros diferenciados a depender da orientação sexual do pleiteante, do candidato. As regras são aplicadas de maneira isonômica, né? Não há qualquer discriminação, qualquer diferenciação. O que o sistema de justiça procura avaliar é a real capacidade de afeto por parte do candidato. Seja ele heterossexual, seja ele homossexual, seja ele católico, evangélico, não há qualquer tipo de discriminação nesse sentido. Verificamos a motivação para a adoção, a capacidade de afeto e a garantia prévia de que a criança a ser acolhida em adoção será cercada de proteção, de amor e terá as suas necessidades plenamente supridas. É claro que teve as suas nuances ali dessa mudança conferida pelo STF, que para mim foi um grande divisor de águas mesmo, mas é isso, a adoção ela tem sido uma constante, tanto que a gente não descarta a possibilidade de um terceiro filho, que será uma terceira, né? Uma menina. Uma menina. Espero que seja uma menina. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha logo mais às 6h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Boa tarde. Continue aqui na TV Justiça.